que nós possamos estar confiando em Deus e vivendo uma vida ousada no mover do sobrenatural, né? Plantando e colhendo, lutando e vencendo a cada dia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Senhor Deus, eu quero estar orando por cada pessoa aqui na devocional que está passando por momentos difíceis na sua vida, que está passando por problemas emocionais, está passando por problemas financeiros, está passando por momentos de dificuldade relacional. Deus, eu oro, Deus, que essas provações, essas dificuldades que nós temos nas nossas vidas, nós cremos que elas não são maiores do que o nosso Deus, Pai. Nós queremos confiar em Ti, Senhor, e que o Senhor possa estar nos fortalecendo, que o Senhor possa estar nos guiando. Nós sabemos que as dificuldades, elas estão aí todos os dias, Senhor, o sentimento de solidão, isolamento, às vezes que nos levam até num momento de depressão.
parece que as coisas não têm solução, parece que o problema nunca vai acabar. Mas Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor nos dê essa fé, que o Senhor nos dê essa coragem, Senhor, de confiar em Ti, essa coragem de descansar nos Teus braços, de fazer a nossa parte em buscar o sobrenatural de Deus, de buscar o poder do Senhor, Pai. O poder não de fazer coisas milagrosas, mas o poder de suportar as dificuldades, de perseverar nas dificuldades, tendo a nossa fé alicerçada e arraigada no Senhor, Pai. Obrigado, Deus, pelo Teu amor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus presente em nossas vidas. Que o Senhor fale aos nossos corações mais uma vez nessa manhã, nos guiando, Senhor, com a Tua palavra, nos guiando, Deus, com o Teu Espírito Santo. Oramos tudo isso agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Bom, para quem não estava aqui desde dessa semana, a gente está fazendo a sequência desse estudo, desse livro aqui, chamado Bases da Fé Cristã. E nós estamos aqui nesse livro já no capítulo 15. Deixa eu ver. No capítulo 15, né? Então já passou pelo que é a Bíblia, o que Deus assemelha são os atributos de Deus, o que é a trindade, criação, oração, o que são anjos, satanás e demônios, o que é o homem, o pecado, Cristo, expiação, ressurreição, eleição, o que significa tornar-se um cristão. Terça-feira a gente viu o que são justificação e adoção, e hoje nós vamos estar falando sobre a santificação e a perseverança, ou a esperança, né? A gente vai trabalhar esse assunto hoje, né? Eu queria que a gente começar esse estudo abrindo a Bíblia em Filipenses capítulo 3. Pessoal, prepara o dedo aí que a gente vai abrir bastante a Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14. E a palavra de Deus, ela diz o seguinte, ela diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, para ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Então, assim, a gente vai falar hoje sobre a santificação. E muito importante a gente falar sobre a santificação, mesmo porque a nossa denominação, a denominação da Igreja Metodista Livre do Brasil, ela tem como principal doutrina armino-wesleyana. Olha que nome bonito, né? Coisa bonita. Doutrina armino-wesleyana é essa questão da santidade. Essa questão da santidade. Então a gente vai... eu acho assim, né, pessoal? Eu vou confessar uma coisa para vocês, né? Eu vivi meus 22 anos na Metodista Livre, né? E antes de ser missionário no Amazonas, eu vivi 22 anos na Igreja Metodista Livre. Durante 22 anos, ninguém nunca sentou comigo e falou assim: Joel, deixa eu te ensinar o que é a doutrina Metodista Livre. Ninguém nunca sentou comigo e falou assim: Joel, eu vou te explicar o que é ser armino-wesleyano. E eu vou te explicar qual que é a diferença do calvinismo para o arminianismo. Ninguém nunca me ensinou isso. Ninguém nunca sentou comigo nesse ponto, né? Agora, depois que eu fui para as missões, né, que eu fui trabalhar com a igreja presbiteriana, do primeiro dia que eu sentei na igreja presbiteriana até o último dia, depois de 9 anos trabalhando com os presbiterianos, todos os dias eles me falavam do que é ser um calvinista. Você entende, pessoal? Então, assim,
Eu não tenho, eu não sou calvinista. Eu não sou calvinista, mas assim, eu penso que eu acho que nós, metodistas livres, a gente deveria valorizar mais a nossa doutrina. A gente deveria pensar mais sobre a nossa doutrina. A gente deveria estudar mais. Você pode até não concordar, mas você tem que estudar. Tem que entender o pensamento. Por isso que lá no grupo da Devocional hoje, eu até mandei um arquivo para vocês, um arquivo para vocês darem uma estudada, né, sobre a doutrina da graça preveniente. A gente vai falar sobre essa graça preveniente hoje, e esse estudo ele fala muito da diferença entre um pensamento armino-wesleyano com um pensamento calvinista, né? Então, o calvinista, basicamente, calvinistas são a Igreja Católica é calvinista, a Igreja Presbiteriana é calvinista, a Igreja Batista, metade dela é calvinista, a Igreja Luterana ela é muito calvinista nesse sentido, em muitos pontos, né? E os arminianos são quem? Os arminianos são os Assembleia de Deus, os metodistas, toda a igreja pentecostal é arminiana, né? Então, assim, o arminianismo, eu acho que de certa forma, no número, eu acho que os arminianos são maiores, né? Porque por conta de não estudar tanto a teologia. Mas, assim, eu entendo que eu estudei no seminário onde o pastor Luiz Saião sempre buscava para a gente uma harmonização das teologias. Então, eu já falei para vocês nunca vão me ver brigando com um arminiano. Vocês nunca vão me ver brigando por defendendo a minha teologia contra outra teologia, né? Vocês não vão ver brigando. Posso até conversar, eu posso até explicar, eu posso até conversar com as pessoas, mas você nunca vai ver eu brigando, porque eu fui treinado para harmonizar as teologias, para pensar na teologia como um todo, e não só olhando por uma parte. Então, a santificação, a gente vai perceber o quê? Assim como a gente leu esse texto de Filipenses, né? Esse texto ele diz que o Paulo ele diz assim: prossigo para o alvo. Quando você fala prossigo para o alvo, você entende o quê? Que é um processo, não é verdade? A salvação não é algo que você recebe de repente, assim, né? Por exemplo, você chega aqui, eu quero te dar uma caneta. Ah, obrigado, eu recebi uma caneta. Então, eu não recebi uma caneta, eu não recebi algo físico, palpável. Eu não recebi a santificação como algo estático. Mas, assim, a santificação é um processo de vida. E o que é importante da gente pensar no processo da salvação? Primeiro, a gente precisa entender que a conversão, o arrependimento dos nossos pecados, somado à nossa fé salvadora, definem o rumo da nossa vida, tá? Então presta atenção, a conversão e o arrependimento, mais a fé salvadora. 3 coisas importantes que definem a vida de alguém. Não adianta só se arrepender, não adianta só se converter, né? Não adianta tipo assim, um dia eu levantei a mão e eu que disse que eu quis Jesus. Não adianta só se converter, não adianta só se arrepender, você precisa ter também a fé salvadora, crer num Deus, num Jesus Cristo, Senhor e Salvador. E aí essas 3 coisas te dão a abertura para você viver Jesus Cristo aqui na Terra. Então essas 3 coisas, elas definem e direcionam a nossa vida para o nosso caminhar cristão. Então o que é a santificação? O que é a santificação? Eu vou dar a definição de santificação agora. Se você estiver anotando, anota aí. A santificação é a obra progressiva de Deus e do homem. Então a santificação é a obra progressiva de Deus e do homem. Não é só de Deus e não é só do homem. Então a santificação é a obra progressiva de Deus e do homem que torna os cristãos cada vez mais livres do pecado e cada vez mais semelhantes a Cristo em sua vida. Veja bem que primeiro eu falei Deus e homem e depois eu falei cristão, né? Porque nem todo homem é santificado, mas o homem que é cristão. E não estou falando homem, só homem de homem, mas assim, toda a humanidade, tá?
eu trocaria, não que eu não defendo o gênero e tal, assim, mas assim, na Bíblia eu trocaria toda a palavra que chama de homem para a humanidade, por conta da generalização, né? Vamos lá, de novo, o que é santificação? A santificação é a obra progressiva de Deus e do homem que torna o cristão cada vez mais livre do pecado e cada vez mais semelhante a Cristo. Essa é a santificação. Definindo a santificação em um parágrafo, essa seria a santificação. Então, o que é importante a gente pensar? Que Deus e os seus filhos, eles cooperam nessa mesma obra. Vamos pensar o seguinte, né? A gente vai construir uma casa. Então a gente vai construir uma casa, a gente precisa do dono da casa, a gente precisa de um cara que tem dinheiro que vai dar o material pra gente, né? E a gente precisa da mão de obra. Então, de uma certa maneira, pessoal, Deus é o arquiteto, é o dono da obra, é o cara que tem dinheiro, é o cara que fornece material. Só que sem a gente, como que vai construir a casa? Não tem. Agora talvez você fique triste com isso, mas eu vou te chamar de pedreiro. Nós somos os pedreiros que vão fazer a coisa funcionar. É claro que Deus não olha para a gente como pedreiro, como funcionário, mas Deus olha para nós como filhos e filhas preciosos que participam da mesma obra de construção. Da construção do quê? A construção da vida santa, da santificação. Deu para entender, pessoal? Eu estou tentando descomplicar as coisas. Então, como cristãos, nós temos que buscar a santificação. Uma outra palavra para santificação, eu chamaria... a gente pode estar enxergando a santificação de vários aspectos. Eu chamaria, em um dos aspectos da santificação, a palavra perfeição. Por que perfeição, pessoal? Porque a nossa busca é sermos pessoas perfeitas aos olhos do Pai, não é verdade? Só que a gente tem um problema grande, que é o perfeccionismo. Por que o perfeccionismo é um problema? Porque quando nós somos perfeccionistas demais, nós olhamos para nós mesmos como pessoas perfeitas. E aí a gente julga as pessoas ao nosso lado, dizendo: ah, esse aqui é preguiçoso. Ah, esse aqui não faz nada. Ah, esse aqui é mentiroso. Ah, esse aqui é beberrão. Ah, esse aqui é fofoqueiro. Então, assim, o que acontece, né? O problema do perfeccionismo não tem nada a ver com a busca pela perfeição. E eu acho que até o contrário, pessoal. Quando nós buscamos a perfeição, a cada dia nós reconhecemos que somos mais imperfeitos. Você percebe, pessoal, que quanto mais, vocês que estão estudando a Bíblia comigo já há um tempo, né? Quanto mais a gente lê a palavra, estuda a graça de Deus, ou a pessoa de Deus, cada vez que a gente estuda mais, a gente percebe que a gente sabe menos. É incrível. Eu fico indignado. Poxa, Deus, cada vez que eu me mergulho na teologia, no estudo, no livro, cada vez eu percebo que eu sei menos, né? Então, assim, o que acontece? A santificação, ela é assim, é uma busca pela perfeição e não é a perfeição. Você entende? É que às vezes a gente se coloca em níveis mais altos. Você fala: nossa, não, mas eu já alcancei um patamar de santidade assim, estratosférico. Não, pessoal, não. O dia que você chegar nesse estado é porque você perdeu tudo aquilo que você conquistou de santificação. Você precisa voltar para estaca zero. Né? Então, é importante a gente entender isso, né? Então, coloca uma coisa na sua cabeça. Nós nunca vamos alcançar o 100% da santidade e da perfeição aqui na Terra até a volta de Jesus Cristo, tá? Pô, pastor, mas aí você me tira a minha esperança, né? Porque, poxa, como que eu vou buscar uma coisa que eu nunca vou alcançar? Você vai alcançar. Quando Jesus Cristo voltar, você vai alcançar. Mas o que você não pode é perder de vista essa referência. Você entende? Sabe, pessoal, quando você... acho que eu já falei isso para vocês, né? Quando você se perde numa floresta, o que você faz? Você marca pontos de referência. Então você está perdido na floresta. O que eu fiz uma vez que eu estava perdido no Amazonas? Você sobe numa árvore
e você procura um ponto onde você consegue enxergar uma árvore mais alta. Aí você fala, eu preciso chegar até ali. Aí você vai andando até chegar até ali. Quando você chega ali, você sobe na árvore e você vê um outro ponto de referência. Ah, é ali, eu preciso chegar ali. Aí você vai andando até lá. O que acontece, pessoal? É exatamente isso que acontece. A nossa vida cristã, a gente tem que colocar a nossa referência, a gente tem que colocar o nosso alvo e a gente tem que prosseguir. Isso não significa que você vai conseguir alcançar isso em vida aqui na Terra. A gente vai alcançar isso quando Jesus voltar ou quando a gente morrer, a gente vai receber essa santificação total e plena para que a gente possa falar assim, não, agora sim, agora eu sou perfeito, né? Então a gente só vai alcançar isso depois, tá? Então coloca na sua cabeça, a santificação é algo que eu busco, mas que aqui na vida eu não vou conseguir alcançar ele, chegar no topo, assim, não vou conseguir completar esse currículo. Mas quando até Jesus Cristo voltar, é a minha esperança. Por isso que a gente vive, o cristão ele tem que viver com a esperança na volta de Jesus Cristo, né? Porque assim que Jesus Cristo voltar, a obra completou, né? Às vezes quando eu estou passando por dificuldades muito grandes, eu penso assim, ai Jesus, volta logo. Jesus, volta logo, por favor. Né? Mas assim, ele sabe o tempo certo das coisas, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esse processo. A santificação é um processo, né? A santificação, como ela é um processo, você sabe, né, pessoal? A escola é um processo, não é verdade? Você começa ali no jardim da infância, sei lá como que chama, pré-escola. Eu não sei, a gente começa o processo da escolaridade ali, lá embaixo, né? Com 3, com 2, com 4 anos, sei lá quantos anos que começa. Você começa o processo da escolaridade. Aí você tem que ir passando por fases. Aí você sai da pré-escola, entra na escola. Aí tem, na minha época era ginásio, depois colégio, aí você faz faculdade. E aí é engraçado, né, pessoal, que a escolaridade, a gente completa, às vezes, quando a gente fala, não, cheguei, acabei o colegial, né, acabei o ensino médio, então eu completei. Não, porque tem outro, né? Aí você tem que entrar no nível superior, aí você termina no nível superior, acabei, completo, já completei. Não, tem pós-graduação e assim por diante, né? Se você for pensar, quando que tem fim? Não tem fim, né? Tem gente aqui que já fez tudo, já fez faculdade, já trabalhou, já tem tudo, e ainda senta na cadeira para ouvir pro professor dar aula. Você entende, pessoal? Então, assim, a escolaridade ela não termina, assim como o processo da santificação não termina, eu acho. O dia que você chegar num ponto e você falar assim, olha, já estudei tudo que tinha que estudar, não preciso estudar mais nada, sabe o que vai começar a acontecer na sua cabeça? Você vai começar a definhar. Deixa eu contar uma coisa muito séria para vocês. Deixa eu contar uma coisa muito séria para vocês. Na vida cristã não tem estagnação. Ou você está avançando ou você está recuando. Você já viu, você já foi no supermercado grande que tem a esteira rolante? Não é a escada rolante, a esteira rolante, né? Tem uma esteira que você entra na esteira e você começa a andar. A vida cristã é uma esteira rolante. Se você parar, se você falar assim, não, eu vou dar um tempo. Eu vou dar um tempo de ir na igreja, eu vou dar um tempo de ler a Bíblia, eu vou dar um tempo de orar, eu vou dar um tempo de participar dos cultos da igreja, eu vou dar um tempo. Quando você para, o que está acontecendo se você está numa esteira rolante? Você está indo para trás. Você entende, pessoal? A vida cristã, ela é um processo. Por quê? Porque se você parar, você não está parado, você está indo para trás. Você precisa sempre avançar, você precisa sempre querer mais de Deus, você precisa sempre querer aprender mais, você precisa sempre querer aumentar o seu relacionamento com Deus, aumentar a sua busca pela santidade, a sua busca pela presença, pelo conhecimento, pela sabedoria de Deus. O dia que você parar, você não está parado, você está indo para trás. Por isso que a gente tem que sempre prosseguir para o alvo. Paulo ele fala, eu prossigo para o alvo. É como se Paulo estivesse correndo uma maratona. Você entende, pessoal? Se você parar, o pessoal está indo tudo para frente e você está ficando para trás, né? Então você não pode parar. É um processo. Então a santificação é um processo. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 18.
Romanos capítulo 6, versículo 18. A palavra de Deus vai dizer o quê? Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Ou seja, o processo da santificação inicia quando nós somos libertados do pecado. Então, o primeiro passo para a santificação é você ser liberto dos pecados. Volta para o versículo 11 do capítulo 6. Ele fala assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, quando nós somos libertos do pecado, então naturalmente nós morremos para o pecado e nós começamos a viver uma nova vida com Cristo. E aí o versículo 14 vai dizer o quê? Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça. Então vamos entender isso, né? A santificação é um processo onde a linha de largada é quando nós saímos do domínio do pecado, quando nós reconhecemos o senhorio de Deus. E aí aquelas três coisas, né? A conversão, o arrependimento e a fé salvadora. Quando nós tomamos esse passo, nós iniciamos o processo da salvação nas nossas vidas. Então os cristãos não são mais governados, não são mais dominados pelos pecados. Nós não... Ó, assim, mas você pergunta assim, né? Mas pastor, eu continuo pecando. Mas pastor, eu não consigo de me livrar dos vícios, né? Eu não consigo, mas assim, por isso que a gente chama de o processo, pessoal. O processo não é uma coisa que simplesmente você quer e acaba. O processo é algo contínuo, né? Você entende? É algo que precisa fermentar, você entende? Você não pode fazer aquelas fermentações só colocando um produto e pronto, tá pronto. Sabe, eu que estou cozinhando esses dias, estou gostando muito de cozinhar. O frango é uma coisa engraçada, né? Porque o frango ele tem uma dificuldade tão grande de pegar o tempero, na verdade. Para o frango pegar tempero, você precisa marinar, né? E essa palavra marinar, o que que é? Você põe o tempero, põe na geladeira e deixa lá durante algumas horas, às vezes até um dia inteiro marinando, para que quando você cozinha aquele frango, ele tenha o gosto. Você entende, pessoal? Não é simplesmente jogar um sal e comer. Porque o frango, não sei se as fibras são muito juntinhas, não sei o que que é. O que eu sei é, o frango, não adianta você temperar e tacar na frigideira ou cozinhar, que ele não vai pegar o tempero, isso é tão rápido, ele precisa marinar, né? Então, assim, as nossas vidas também, elas precisam, a nossa santificação é algo que precisa marinar, é um processo, é uma fermentação, é algo contínuo. A vida inteira nós vamos buscar a santificação. Então, a santificação ela é um processo que nunca estaremos totalmente livres do pecado. Mas presta atenção no que eu vou falar agora, pessoal. Qual que é a diferença, então, de uma pessoa no processo de santificação e uma pessoa que não está no processo de santificação? E aqui está a chave, pessoal. Essa aqui é a chave. Se você entender isso, você vai entender o que eu estou falando hoje. Quando você entra no processo de santificação, você não tem mais amor pelo pecado. Olha só o que eu estou falando. Quando você entra no processo da santificação, você não tem mais amor pelo pecado. E eu vou dizer por quê. Porque quando olha para trás, olha na sua vida quando você não tinha Jesus Cristo. O pecado não brilhava aos teus olhos. A ganância não brilhava nos teus olhos. A paixão carnal não brilhava nos teus olhos. O egoísmo, você ter todas as suas coisas, você ter uma casa própria, uma casa na praia, 5 carros, essas coisas não brilhavam nos teus olhos? Brilhavam. Hoje que você é cristão, hoje que você segue o caminho do Senhor Jesus, você vê um tipo de ganância, de ostentação dessa, o que te dá no coração? Te dá nojo, entende? O egoísmo te dá nojo. O orgulho exagerado te dá nojo. Pessoas exibidas que acham que sabe tudo te dá nojo. Por quê? Porque o pecado
A gente não tem mais amor pelo pecado. Aquilo que... Tem uma música do Juliano Som que ele fala assim: aquilo que brilhava não brilha mais para mim. É esse sentimento que tem quando uma pessoa ela entra no processo da santificação. Nós não temos mais amor pelo pecado. Mas isso, presta atenção pessoal, mas isso não significa que você não vai mais pecar. Porque nós não estamos livres do pecado enquanto nós somos feitos de carne. E eu não estou falando que a carne é o problema e o espírito é a solução. Porque aí a gente cai no gnosticismo, que a gente estudou na devocional, né? Então assim, a gente é uma coisa integral, né? Nós somos uma coisa integral, nós somos corpo, alma e espírito. Então assim, a gente não pode desvincular a carne do espírito. Então a gente vai ter que conviver com essa ideia de que nós somos pecadores, que nós temos pecado ainda. Mas só que o que acontece? Nós temos que lutar contra o pecado. Por quê? Porque eu não tenho mais amor pelo pecado. Então eu vou continuar essa luta por buscar a santificação na minha vida. Tá? Então, quando esse processo de santificação é algo que a gente precisa seguir. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 João capítulo 1, versículo 8. Primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Ele diz o quê? Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então assim, a gente não vai conseguir se livrar totalmente do pecado, pessoal, mas a gente tem que continuar a nossa luta pelo pecado, né? Então eu lembro que uma pessoa da igreja coreana, e ele nem era coreano, mas ele perguntou para mim, aliás, não perguntei para mim, perguntou para minha esposa: ô Débora, o seu marido prega bem, né? Tal. Ele falou assim: o seu marido vive tudo aquilo que ele prega? E eu vou dizer para vocês, quem aqui consegue viver tudo aquilo que você lê na Bíblia? Ninguém consegue, não é verdade? Mas aí, essa resposta foi a melhor de todas, né? Porque aí você chega pro camarada e fala assim: mas se existe alguém nesse mundo que luta com todas as forças para vencer o pecado, é o meu marido. Você entende, pessoal, que o processo ele é mais importante do que até o resultado final. Porque o resultado final seria ser perfeito, mas eu não sou perfeito. Então, para Deus, ele olha o processo, ele olha o seu esforço, e isso para ele é assim, o resultado. É o resultado. Você entende? Então, o que agrada o coração de Deus é o processo, é nossa luta diária em querer vencer o pecado nas nossas vidas. É por isso que Paulo, abre comigo, Paulo ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 3, 18. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Então, aqui, Paulo, olha só o que ele diz, 2 Coríntios 3, 18. Ele diz assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Grava isso, pessoal. Estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então assim, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. E isso aqui é o que, numa outra versão, ele fala que nós estamos caminhando de glória em glória, né? O que é caminhar de glória em glória? Nada mais é do que estamos sendo transformados a cada dia, numa glória cada vez maior. Então, essa glória em glória é um processo. Paulo está falando de um processo que nós passamos de um nível para o outro. Quanto mais o cristão cresce, mais Deus se revela na vida dele. Você entende, pessoal? Quanto mais você cresce, mais de Deus se revela na sua vida. Então, olha só que interessante, pessoal. Quanto mais nós conhecemos de Deus em nós, mais humilde a gente fica. Então, uma pessoa que fica orgulhosa do seu conhecimento de Deus, está andando para trás.
O cara que chega e fala assim, nossa, eu sei tudo, eu conheço tudo desse negócio de Bíblia, desse negócio de palavra, nossa, eu conheço de tudo. Assim, a pessoa tá indo para trás, porque não tá entendendo de verdade o que é ser cristão. Porque o ser cristão é ser humilde. O ser cristão é reconhecer que você precisa mais e mais dele a cada dia. E nós vamos alcançando níveis de glória nesse sentido, níveis de mais graça de Deus, de mais conhecimento de Deus, de mais palavra de Deus, de mais sabedoria de Deus. E a ideia é essa, que nós tenhamos essa qualidade de busca de Deus em nossas vidas. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o papel de Deus. O papel de Deus na santificação. Então a gente vai falar duas coisas importantes. O papel de Deus na santificação e depois a gente vai falar sobre o nosso papel na santificação. Então, presta atenção, a santificação é principalmente uma obra de Deus. Então é importante a gente colocar isso na nossa cabeça. A santificação é principalmente uma obra de Deus. É Deus que deseja, é Deus que quer isso nas nossas vidas. Então vamos abrir em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Opa. Desculpa, 2 Tessalonicenses. Não. 1 Tessalonicenses 5, 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Que todo espírito e alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama fiel fará isso. Olha só, a palavra que está escrito aqui em 1 Tessalonicenses 5, 23. Ele diz o que? O próprio Deus de paz os santifique inteiramente. E eu quero dar uma paradinha aqui, pessoal. Porque a teologia da Metodista Livre fala muito sobre essa inteira santificação. Tá? Inteira santificação. E eu quero dar uma explicação para vocês. Sabe por quê, pessoal? Porque tem muita gente que entende errado isso aqui. Tem muita gente que entende errado a inteira santificação. Então, se você está anotando, anota aí o que significa a inteira santificação da doutrina Metodista Livre, da doutrina Armino-Wesleyana. Pessoal, é muito importante você entender isso. Tem gente que acha que a inteira santificação, tipo assim, eu estou vivendo minha vida cristã, aí em um certo momento eu recebo uma inteira santificação de Deus, e aí desse momento em diante eu não peco mais. Desse momento em diante eu não preciso pedir perdão mais. Eu ouvi falar de um cara que ele falou assim, eu recebi a inteira santificação. Durante 30 anos ele não pediu perdão ao Senhor dos seus pecados, porque ele recebeu a inteira santificação. Tá errado. Tá errado, pessoal. As pessoas elas estão tendo um compreendimento, elas entendem a inteira santificação de uma forma errada. As pessoas acham que é algo estático, é algo que você recebe. Lembra que eu falei para vocês do batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo se você vai na igreja pentecostal, eles vão te explicar de um jeito. Aqui eu vou te explicar do jeito que para nós é o mais lógico possível dentro da nossa denominação. O batismo com o Espírito Santo é uma coisa estática. Por quê? Porque é a primeira experiência sobrenatural que você tem com o Espírito Santo. Depois você vai ter outras, você entende? Eu já tive várias, mas eu tive centenas de experiências sobrenaturais, de você sair chorando, de você sair feliz, de experimentar a graça de Deus. Mas a primeira vez que eu experimentei isso, eu chamo de batismo com o Espírito Santo. Agora, a inteira santificação não é algo estático, porque a gente está falando aqui, a gente está falando várias vezes que a santificação é um processo. É um processo de vida. A nossa vida inteira a gente vai. Então, o que é a inteira santificação? Eu vou explicar para vocês. Metodista livremente falando, eu vou explicar para vocês o que significa a inteira santificação. Tá, pessoal? Presta atenção. A inteira santificação, ela vai dividir em duas grandes partes. E essas duas grandes partes estão divididas em 4 partes. Eu vou chamar a primeira parte de santidade inicial,
Eu vou chamar a segunda parte de inteira santificação. Eu vou chamar a terceira parte de santificação contínua. E vou chamar a última parte de santificação final. Tá? Então, ó, temos quatro etapas divididas em 2 blocos. Olha, eu estou tentando ser o mais simples possível, pessoal. Então, ó, santificação inicial, inteira santificação, depois tem santificação contínua e santificação final. Então, o que acontece na santificação inicial? Quando que é a santificação inicial? Quando você experimenta a graça preveniente. É por isso que eu coloquei na devocional, no WhatsApp da devocional, aquele arquivo do monergismo, para você tentar entender o que significa graça preveniente. O que é preveniente? Pré, que vem antes, que a gente vê antes, né? Então, antes mesmo da nossa conversão, Deus já estava liberando graça sobre as nossas vidas para a gente poder entregar a nossa vida para Jesus. Então, a graça preveniente, somado à nossa fé salvadora, nos dá a santificação inicial. Então nós começamos essa santificação inicial quando nós experimentamos a graça e quando nós, da nossa parte, é eu que decido ter essa fé salvadora. Crer no Jesus Senhor e Salvador da minha vida. Aí depois você vai para essa segunda etapa, que é a inteira santificação, que significa o quê? Depois que eu já entrei na santificação inicial, eu tenho uma experiência profunda com o Espírito Santo, que eu chamo de batismo com o Espírito Santo. Eu tenho uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, que eu chamo de batismo com o Espírito Santo. E aí, com essa experiência, eu consagro a minha vida. Eu tenho um compromisso com Deus. É um compromisso que eu tenho com Deus. E aí a gente chama isso, pessoal, de inteira santificação. Então, a inteira santificação é, depois que você passou pela graça, mais a fé salvadora, você tem uma experiência com o Espírito Santo e você fez um compromisso com Deus, você começa essa etapa da inteira santificação. Geralmente isso acontece, sabe quando, pessoal? Quando você é batizado nas águas. Por quê? Quando você é batizado nas águas, significa que você já teve uma experiência com Deus e você está confirmando a sua consagração, o seu compromisso com Deus, através do quê? Do seu testemunho de vida e físico em mergulhar na água com uma imposição dos pastores para a consagração de uma pessoa. Então aqui você tem a inteira santificação. Essa é a primeira parte. Aí começa a segunda parte. Na segunda parte começa o quê? Depois que você iniciou essa inteira santificação, você começa uma terceira parte, que é a santificação contínua. Ou seja, você precisa experimentar a graça de Deus diariamente, a graça diária. E diariamente você tem que crescer no Senhor, você tem que buscar um crescimento no Senhor Jesus. Você entende, pessoal? É importante você continuar crescendo. Lembra que eu falei o processo? O processo é sempre uma busca, é sempre querer mais. Por quê? Porque se você estacionar, você não estacionou. Você está indo para trás. Você não pode estacionar. Estacionar significa ir para trás. Então você tem que prosseguir para o alvo. A santificação contínua. E finalmente a gente chega na santificação final. E o que é a santificação final? É quando você vai para o céu, quando você te leva para o céu. Quando você percebe que toda a perseverança da sua vida, tudo que você lutou em vida, te trouxe para cá. Para a santidade final, que é o quê? A glória eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele voltar antes, quando Jesus voltar. Se eu morrer aqui na terra, quando eu morrer aqui na terra. Então, pessoal, presta atenção no que eu vou falar. A inteira santificação é um alinhamento da minha vontade com a vontade de Deus. A inteira santificação é a fuga de tudo o que me faz pecar. Quando eu estou vivendo a inteira santificação, eu tento fugir. Às vezes eu não consigo, mas eu tento fugir daquilo que me faz pecar. A inteira santificação é quando eu percebo que o meu resgate, o resgate que Jesus fez pela minha vida, me torna um embaixador de Cristo aqui na terra.
A inteira santificação é buscar a manifestação de Deus em tudo o que eu faço. Queridos, inteira santificação é isso, é buscar. Não é que você vai conseguir fazer isso, mas é buscar a manifestação de Deus em tudo que eu faço. A verdadeira santificação é uma pessoa resgatada, buscando um perfeito relacionamento com Deus. É isso é santificação. A santificação, ela me dá, pessoal, um coração limpo, um coração puro, um coração comprometido, onde a maldade não tem mais lugar na minha vida. Não significa que eu não vou fazer alguma coisa má, alguma coisa errada. Não significa. Mas eu não quero mais fazer isso. Eu não tenho mais amor por isso, né? Então a inteira santificação é uma experiência com o Espírito Santo, mais uma consagração. Tudo isso que eu estou falando é santidade. Mas para explicar o que a Metodista Livre chama de inteira santificação, é por isso que eu estou me esgoelando aqui com vocês, tá, pessoal? A inteira santificação, dentro desse processo da santificação, que eu posso dividir em 4 etapas, que são praticamente 2 fases, 4 etapas, e santificação inicial, inteira santificação, santificação contínua e santificação final. Eu quero explicar para vocês, dentro dessas 4 etapas, onde está a inteira santificação. A inteira santificação, então, é um momento onde eu resolvo ser um mordomo de Cristo. E tem um livro que fala sobre os... Se você gosta de anotar, isso é legal. Os 3 T's da mordomia cristã. Os 3 T's. Quais são os 3 T's? O meu tempo, o meu talento e o meu tesouro. São as 3 coisas, os 3 T's que falam sobre a minha mordomia ao Senhor, o meu comprometimento, a minha consagração em querer viver com Deus. Como? O meu tempo, o meu talento e o meu tesouro. Isso é inteira santificação, tá? Vamos voltar para o papel de Deus, né? Então Deus, presta atenção, isso aqui é muito importante. Voltando para o nosso livro aqui, né? Então ele diz o quê? Como que Deus, o papel de Deus funciona nas nossas vidas? É simples. O nosso Deus, ele envia o Espírito Santo para nós. Abra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, ele diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados do Senhor, porque desde o princípio Deus escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. A obra santificadora do Espírito, ou seja, Deus, a ação de Deus, o papel de Deus na nossa santificação é que ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar. E o Espírito Santo manifesta o fruto dele nas nossas vidas lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 20 a 22. Nós precisamos nos acostumar a seguir o Espírito Santo. Por quê? Porque seguir o Espírito Santo nos capacita para viver uma vida de santidade. A vida de santidade não é que eu sou inteiramente santo. A vida de santidade é que eu estou no processo de ser santo totalmente. Entendeu? Então isso te livra, pessoal, de uma pressão muito grande nas nossas vidas. Porque às vezes a gente fala assim, poxa vida, mas eu vou lá prestar culto ao Senhor de novo, mas eu pequei de novo essa semana. Às vezes o inimigo ele fica me culpando. Ah, mas você faz isso, mas você tem esse tipo de pensamento. Ah, mas você é egoísta. Ah, mas você é orgulhoso. Ah, mas você é arrogante. Ah, mas você brigou com a sua esposa. Ah, e a gente fica com esse negócio, puxa vida, então eu não sou merecedor de Deus. Não, você é. Porque a santificação não é uma coisa estática. Mas a santificação é um processo de vida que nós temos em nós. Então nós precisamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito da santidade. É ele que vai nos ajudar a caminhar. Vamos para o nosso papel. Qual que é o nosso papel? Nosso papel é o arrependimento, mais a fé
Isso significa o nosso envolvimento passivo. A gente tem dois envolvimentos na nossa parte: o envolvimento passivo e o envolvimento ativo. O envolvimento passivo é o nosso arrependimento dos nossos pecados e a nossa fé salvadora. Isso está em Romanos capítulo 6, 13. Né? Então nós temos que fazer morrer os atos do corpo e assim nós viveremos. Aí sim, esse fazer morrer os atos é o envolvimento, o nosso papel ativo. Então, ó, vamos lá. Papel o ativo e papel passivo na nossa parte. Papel passivo é o arrependimento e a fé salvadora. O papel ativo é o que? Fazer morrer os atos do corpo, que está em Romanos 8,13. Vai anotando aí, pessoal. Eu não vou abrir tudo porque senão eu vou passar muito do tempo aqui que eu comprometi com vocês. Tá? Então você tem dois papéis, o papel ativo e o papel passivo. E lá em Filipenses capítulo 2, 12 e 13, que a gente leu no começo, né? A gente leu 3, 13, 2, 12, 13. Mas assim, o Filipenses 2, 12 e 13 vai trazer a gente que nós precisamos morrer para o pecado. Né? O nosso velho homem foi crucificado na cruz e agora nós vivemos com Cristo. Gálatas 2,20. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que hoje vivo pela fé no nosso Jesus Cristo. Então o que acontece? Se a vida que eu vivo hoje é com Cristo, cadê a velha vida? Está pregada na cruz. A velha vida está pregada na cruz, eu tenho que deixar ele lá. E toda vez que eu peco, às vezes eu estou fazendo o quê? Tentando ressuscitar o morto que está pregado na cruz. Tentando ressuscitar o velho homem nas nossas vidas. Então nós temos que sempre lembrar: Jesus, por favor, me ajuda a deixar o velho homem pregado na cruz para eu possa viver Cristo todos os dias. É por isso que a palavra de Deus fala que o nosso maior estímulo é que Deus vai fazer isso por nós. Eu tenho que fazer a minha parte, mas Deus vai fazer isso por nós. Vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 12 e 13. Porque é importante isso aqui vai te dar ânimo, esperança para você viver a sua vida cristã todos os dias. Então ele diz aqui assim, Filipenses 2, 12 e 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Então, olha, veja bem, o ânimo que nós temos na nossa vida é que esse Deus, é Ele que opera em nós, tanto o querer como o realizar. Então nós temos que ter por isso que nós temos que nos esforçar para fazer a nossa parte. Então abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esse texto é muito importante para a gente entender a nossa parte ativa na vida cristã. Né? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Ele diz o quê? Se eu achar na minha Bíblia, né? Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Olha só que interessante, pessoal. Se a palavra de Deus está falando esforcem-se, é porque você precisa fazer alguma coisa. Não adianta ficar sentado na cadeira esperando Deus fazer. Esforcem-se, é porque você precisa se dedicar. É que você tem que se forçar a estudar a palavra. Você precisa se forçar a fazer devocional. Você precisa se esforçar a buscar de Deus. Então, o processo da santificação tem alguns atos de fé e obediência. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atos de obediência e de fé que você precisa ter na sua vida. Primeiro, leitura e meditação na palavra. Né? E eu vou dar um texto para vocês, João capítulo 17, 17. Você precisa ter um ato de fé e obediência em relação à oração. Segundo ponto, oração. Efésios 6, 18. Terceiro ponto, você precisa ter um ato de fé em adoração. Em estar sempre em adoração ao Senhor, que está em Efésios capítulo 5, 18 a 20. Fala, não vos embriagueis com vinho, mas
cantai ao Senhor cânticos espirituais, transbordando do Espírito Santo. Quarto, ato de fé e obediência é o nosso testemunho para com as pessoas. Em Mateus 28, 19 a 20, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Então, nosso testemunho é um ato de obediência. Quinto ato de obediência, os atos de misericórdia e justiça. Mateus 23, 23. Nós temos que manifestar os atos de misericórdia. Uma pessoa que está se esforçando, ela se esforça em ter atos de misericórdia, de solidariedade, de justiça social, de justiça moral. Você entende? A gente não pode ficar parado. A gente tem que se esforçar nisso. Sexto ato de fé e obediência, comunhão cristã. Pessoal, a palavra de Deus fala em Efésios, esforcem-se em manter a unidade. Por que a palavra fala esforcem-se em manter a unidade? Porque é difícil manter a comunhão e a comunhão verdadeira. Dentro da sua casa você sabe disso, na verdade. Dentro da sua casa você sabe disso. Se não houver esforço, não tem comunhão verdadeira. E é por isso que a gente, na nossa igreja, a gente faz as INCs. O que é a INC? A INC é uma oportunidade que a gente tem de ter comunhão cristã com os irmãos. Não adianta você falar, não, eu estou assistindo o culto, pastor. Mas o que adianta você assistir culto se você não está exercendo a sua vida cristã dentro da comunidade? Você precisa ter comunhão cristã. E última coisa, de atos de fé e obediência. Você precisa ter autodisciplina e autocontrole. Autodisciplina e autocontrole. Gálatas capítulo 5, versículo 23 e Tito capítulo 1, versículo 8. Nós precisamos de autodisciplina e autocontrole. Ah, pastora, mas às vezes eu me descontrolo. Não tem problema. Por quê? Porque é um processo. Você entende, pessoal? Isso de uma certa maneira te alivia, mas não larga você da sua responsabilidade em continuar buscando a santidade. Você entende? Então isso é muito importante. Vamos lá. Então, resumindo, nós precisamos ser obedientes a Deus, né? Nós precisamos ser obedientes a Deus. E esse é o tema do Velho Testamento inteiro. Você olha para o Velho Testamento inteiro, qual que era a briga de Deus com os homens? Obedeçam a Deus. Se você obedecer a Deus, vai dar tudo certo, né? Mas o homem vivia querendo desobedecer a Deus, né? Então a gente tem que obedecer a Deus. Então vamos lá. Se o processo da santificação terminar? E se eu parar o processo de santificação, o que acontece comigo? Né? Então, essa é uma outra briga que a gente tem, né? Sobre aquela ideia da salvação. Lembra que eu acho que eu já falei umas várias vezes, mas eu preciso falar várias vezes mesmo, né? A santificação, ela tem, a salvação, ela tem três aspectos. O aspecto estático, o aspecto do processo e o aspecto futuro. Dependendo de qual dessas três ângulos da salvação que você vê, você perde ou não a salvação. A pergunta aqui é, o que acontece se o processo da santificação parar? Né? Então, assim, são duas coisas importantes. Né? Primeiro, a gente precisa entender o que é ser um verdadeiro cristão. E a Bíblia fala muito sobre os eleitos. Lembra que a gente já caiu nessa discussão, né? Os eleitos. Quem é eleito, quem não é eleito? Isso aí não depende de mim, pessoal. Isso só depende de Deus. Eu nunca vou ficar preocupado se as pessoas aqui na tela, todas as pessoas que estão assistindo a live aqui, quem é verdadeiro cristão, quem não é, quem foi eleito, quem não foi eleito. Isso não cabe a mim. Não cabe a mim, como cristão, definir quem é eleito e quem não é eleito. Eu tenho que preocupar com a minha vida, não é verdade? Eu tenho que preocupar com a minha vida, né? Mas eu penso o seguinte, pessoal, se em algum momento desse processo da santificação, você interromper ele, você parar, você falar assim, não quero mais Jesus, não quero mais a Bíblia, não quero mais ler a palavra, não quero mais andar com Jesus, não quero ir mais para a igreja. No momento que você faz isso, eu vou dizer a minha interpretação, tá, pessoal? Você simplesmente declarou que você nunca teve uma fé verdadeira. É claro que você pode se arrepender e voltar para Deus de novo. E aí você vai voltar para sua fé verdadeira, entendeu? Ou você vai ter uma fé verdadeira enquanto você não desistir.
Porque é isso que a gente fala, pessoal, essa busca por Deus, ela é um processo, a santificação é um processo. E se você quebrar o processo, simplesmente você mostrou que você não tinha uma fé verdadeira. Deus sabe quem vai para o céu, quem não vai para o céu. A gente não. A gente não faz a menor ideia. Quer dizer, a gente faz uma ideia por quê? Porque eu estou buscando isso, eu quero isso. Né? Agora, eu não posso olhar para as pessoas lá fora e pensar, essa aqui vai para o céu, essa não vai para o céu, essa vai para o céu, essa não vai. Eu não posso. Quem sou eu para fazer isso? Eu não posso fazer isso. Imagina se eu fizesse isso, pessoal, lá na igreja, eu ia simplesmente falar aqui, eu ia falar assim, só entra quem é salvo, verdadeiro cristão. Não posso fazer isso. Entendeu? Então, a vida cristã, ela é um processo, mas também a salvação, como eu falei para vocês, tem 3 aspectos da salvação. O estático, que é aquele dia que você levantou a sua mão assim, eu quero aceitar Jesus, né? Domingo passado eu fiz um apelo, né? Quem quer entregar sua vida para Jesus, repete essa oração comigo. Se você nunca aceitou Jesus, né? Repete essa oração comigo. Tem gente que aceita Jesus. Nosso irmão Gustavo Leite aceitou Jesus num apelo desse, né? E aí ele foi batizado, ele é membro da nossa igreja hoje por conta da decisão dele em Cristo Jesus. E porque a gente pregou o evangelho e porque a gente fez um apelo para essa pessoa entregar a vida para Jesus. Isso é estático. O Gustavo foi salvo, você entende? Ele entregou a vida dele para Jesus. Agora você tem o processo. O segundo aspecto da salvação é o processo. Estamos no processo de salvação. Por quê? Porque se em algum momento dessa vida você interromper isso, você não está mais salvo, entendeu? Você não está mais no caminho da salvação. Agora você também tem a salvação futura, que é o quê? Nós realmente seremos salvos quando? Quando Jesus Cristo vier e resgatar a sua igreja e levar a sua igreja para a eternidade. Você entende? Você tem 3 aspectos da salvação. Quando alguém pergunta para você, você perde ou não a salvação? Você precisa perguntar para ele, em qual aspecto da salvação você está falando? Estático, processual ou futuro? Você entende? Porque para cada uma desses aspectos você tem uma resposta diferente. Porque se eu fui salvo no dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu não perco a salvação. Porque eu entreguei minha vida para Jesus. Agora, se eu estou num processo, eu posso perder a salvação. Porque se em algum momento desse processo eu interromper, eu vou perder a salvação. Mas se eu entendo que a salvação é futura, então eu ainda não sei. Eu só vou saber, eu estou buscando, mas eu só vou saber o dia que eu chegar lá no céu e Jesus resgatar a minha vida e eu viver a eternidade com Ele. Entendeu? Então, assim, dependendo do aspecto da salvação que você enxerga de uma maneira. Por que eu estou falando tudo isso? Porque esse processo da santificação, ele também pode ser chamado de o processo da salvação. Porque a salvação é a nossa perfeição com Cristo, tá? Então a gente tem aqui também, eu preciso falar com vocês sobre a promessa de Jesus. Jesus tem uma promessa, pessoal. Eu não vou falar tudo, mas anota aí a promessa de Jesus. João capítulo 6, versículo 38 a 40 e João 10, versículo 27 a 29. Esses 2 textos, eles falam o quê? Jesus no João 6, ele está falando que os verdadeiros cristãos, aquele que Deus me deu, nunca se perderá. E no João 10 é quando ele fala que eu sou o bom pastor, e todas as ovelhas que você me der jamais perecerão e ninguém poderá arrancar da minha mão. Ou seja, aqueles que são verdadeiros cristãos, eles não podem perder essa graça, porque é uma promessa de Deus. Se você pertence ao Senhor Jesus Cristo, é impossível que alguém, que o inimigo, que o diabo venha arrancar você dos braços de Jesus Cristo, né? Então é importante você entender essa promessa de Jesus. A promessa do Espírito Santo, qual que é a promessa do Espírito Santo? É a promessa do selo, né, da garantia. Efésios capítulo 1, 13 a 14, fala sobre essa garantia que nós temos no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele nos garante a nossa herança celestial, porque nós somos cidadãos dos céus. Continuando nosso estudo aqui, a gente vai falar sobre a promessa na perseverança. E outra, né, pessoal? Na verdade, uma coisa está embutida na outra. Se a santificação é um processo, eu tenho que perseverar no processo para eu concluir o processo, não é verdade?
Como que você conclui o processo? Perseverando. Ninguém que corre uma maratona, se você não tiver perseverança para chegar até o final, você não vai chegar, simplesmente. Você entende? E às vezes eu acho, pessoal, eu acho que a gente é muito. Nós somos pessoas que desistem muito rápido. A gente desiste muito rápido. Né? A gente começa a fazer uma coisa, não dá certo, a gente desiste. Ah, eu vou procurar um negócio, aí eu procuro, olho para cá, não achei, desiste. Não, pessoal, nós temos que ser perseverantes. Lembra, aquelas 3 histórias do Lucas 15 falam de perseverança da parte de Deus por nós. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Deus nunca deixou de buscar a gente. Assim como o pastor nunca deixou de buscar a ovelha perdida e a mulher nunca deixou de buscar a dracma perdida. A perseverança, nós temos que ser perseverantes. Então, lá em João capítulo 8, 31, eu queria que vocês abrissem esse texto. João 8, 31. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Ele vai dizer o que para nós? Ele diz o seguinte: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então é importante a gente entender que a gente precisa perseverar. E aí eu vou trazer para vocês a questão das 2 pregações do domingo passado e desse próximo domingo, que a gente estava falando do alicerce, né? Colossenses capítulo 1, versículo 22 e 23. Colossenses capítulo 1, 22 e 23. Ele diz o quê? Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados firmes na fé. Alicerçados firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então a gente está falando na pregação da semana passada, que a gente perdeu, e a dessa próxima, que a gente não vai perder, sobre o quê? Alicerce, o nosso alicerce firme e seguro. Por isso que eu tô gastando um tempo e um esforço tremendo para trazer para a igreja que nós precisamos ser perseverantes. O verdadeiro cristão não é igual a uma vida perfeita, mas é aquele que busca a perfeição na sua vida, né? Então essa é a perseverança. E nós temos uma garantia de perseverança, né? A garantia da perseverança é, primeiro, João 3,16. Todo mundo sabe esse versículo, né? Se você crê, você tem a vida eterna, né? Então ele fala que a nossa presente confiança em Cristo para a salvação é uma garantia de conversão verdadeira. A nossa presente confiança em Cristo. Então, pessoal, eu já falei para vocês, detesto quando alguém chega para alguém e fala assim: você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Na verdade, essa pergunta quer botar você em xeque. Essa pergunta quer fazer você duvidar da sua própria salvação. Por quê? Porque ninguém aqui recebeu a salvação, ninguém é perfeito. Se alguém perguntar assim: você tem certeza da sua salvação? Você vai falar assim: sim, eu tenho. Porque eu estou no processo da santificação. Eu estou lutando para vencer o pecado na minha vida. Ainda não consegui totalmente, mas eu estou lutando. E se você está lutando, você é salvo. Você entende, pessoal? Então, assim, toma cuidado com essa pergunta, né, da certeza da salvação. Porque, às vezes, essa pergunta ela é meio capciosa. Ela quer deixar você em xeque. Ela quer deixar você em dúvida. Porque ninguém é perfeito o suficiente para dizer: eu tenho certeza absoluta da minha salvação. Não tenho. Mas eu estou no processo. E se eu estou no processo, eu tenho a salvação. Porque eu estou no processo da salvação, né? Então, uma pessoa muito querida que pegou uma doença grave, ela falou para mim: pastor, eu queria ter a certeza da salvação. Mas você tem. É só você crer, né? Você precisa crer. E ela: puxa, obrigado, pastor, porque agora eu tenho certeza que a minha salvação está garantida. Porque a garantia da perseverança é a nossa garantia de que a gente vai ser salvo, porque a gente crê.
João 3,16 fala, você é salvo por aquilo que você crê, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Segunda garantia que nós temos na perseverança é o nosso testemunho particular no Espírito Santo e no nosso coração. O nosso testemunho manifesta o Espírito Santo. 1 João capítulo 4,13, né? Aqueles que são de Deus manifestam a Deus, né? É a nossa garantia da perseverança. Terceira garantia da perseverança, a obra do Espírito Santo nos leva a obedecer à vontade de Deus, ou seja, a obediência é uma garantia da perseverança que a gente tem. Romanos 8,14. Nós precisamos perseverar em obediência ao Senhor. Quarta garantia é o fruto do Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 5, 22 a 24, fala sobre os frutos do Espírito e que nós somos, nós manifestamos o fruto do Espírito e a garantia da nossa perseverança. Não é que, pessoal, tem uma coisa que eu aprendi esses dias aí. Eu queria, abre a Bíblia em Gálatas capítulo 5, 22. Eu acho isso muito legal, achei isso muito fantástico, pessoal. Isso aqui, ele conecta o Gálatas 5, 22 a 24 com Efésios capítulo 3, 14. Eu acho isso fantástico, pessoal. Olha só, o Gálatas 5, 22, ele diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Presta atenção no que a palavra está falando, pessoal. O fruto do Espírito, não está falando os frutos. É um só, é no singular. E aí olha só o que eu aprendi esses dias. Depois eu vou dar uma estudada para ver se isso é real. Mas o fruto do Espírito é um só. É o amor. Acabou. Aí dentro desse amor, você tem alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto é o amor. E as 8 qualidades que vêm depois, elas são o quê? Características desse fruto que é o amor. Então vamos chamar a laranja de amor. E todos os 8 gomos que tem dentro da laranja são alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E agora eu vou dizer para vocês por que para mim conectou o Gálatas 5:22 com Efésios 3:14. Olha só, Efésios 3:14 fala sobre aquela oração de Paulo. Paulo, ele faz uma oração. Por essa razão me ponho de joelhos diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que as suas gloriosas riquezas, ele nos fortaleça no íntimo do seu ser com o poder por meio do seu Espírito. Vai comigo no versículo 19. Aliás, do 18, então. Eles falam, para que tudo isso? Qual que é a oração de Paulo? Paulo fala no versículo 18. Para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o quê? O amor de Cristo que excede todo conhecimento. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Queridos, o fruto do Espírito Santo é o amor. E é por isso que Paulo faz essa oração, para que nós possamos conhecer a altura, a profundidade e a largura do quê? Do amor de Cristo. Eu achei isso assim, fantástico, pessoal. Eu achei isso maravilhoso. Um negócio que abriu a minha mente, assim. Eu falei, Jesus, é verdade. O fruto do Espírito é um só, é o amor. E as oito partes que seguem fazem parte do amor, é consequência do amor. Por quê? Porque quando eu amo, eu sou manso. Quando eu amo, eu tenho domínio próprio. Quando eu amo, eu tenho paciência. Você entende, pessoal? Assim, não estou falando do amor humano, do amor de Deus, né? Porque eu já falei para vocês, o amor humano é meio que contaminado pelo pecado, né? Então nós acabamos, quando você ama carnalmente, a chance de você amar errado é muito grande. Então a gente tem que amar com o amor de Deus. A quinta garantia da perseverança, daqui voltando para o nosso estudo, é que a perseverança mostra de um relacionamento contínuo com Cristo, né? Então o nosso relacionamento contínuo com Cristo mostra a nossa perseverança. 1 João 2, 4 a 6.
E último, né? Último sexto ponto assim da garantia da perseverança é que os verdadeiros cristãos crescerão em santificação. Em 2 Pedro 1,10 fala sobre consolidar o chamado à eleição. Ou seja, nós, cada dia que passa, nós somos mais comprometidos com o Evangelho. E eu queria dizer para vocês, se você está desanimado em relação ao processo da santificação, se você está desanimado em, puxa vida, não consigo viver uma vida santa, não consigo viver de uma maneira que agrada ao Senhor, eu convido você a fazer a oração de Marcos capítulo 9, versículo 24. No Marcos capítulo 9, versículo 24, você tem um pai que tem um filho endemoniado. E aí esse pai tentou todas as coisas para livrar o filho dele desse demônio. Ele levou até o filho dele para os discípulos de Jesus, mas os discípulos de Jesus não conseguiram resolver o problema desse pai. Aí o pai chega para Jesus: Jesus, você pode resolver o meu problema? E Jesus fala: tudo é possível àquele que crê. E aí esse homem faz uma oração. Talvez essa seja uma oração que a gente tem que fazer nas nossas vidas. Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Eu acho que essa é uma das orações mais sinceras que a gente tem em toda a Bíblia. Um camarada chega para o Senhor Jesus e ele fala: Senhor, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então é muito importante a gente ter isso no nosso coração. Tá bom, pessoal? Muito bom. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer acrescentar alguma coisa que eu esqueci? Também posso ter esquecido alguma coisa. Quem quiser, abre o seu microfone e fala. Essa japonesada é muito tímida. Ai, ai. Tem alguém que quer falar alguma coisa, não? Bom, enquanto você cria coragem, eu vou dando os avisos, tá? Pessoal, o pastor Joel vai entrar de férias semana que vem, tá? Eu vou ter 2 semanas de férias, então assim, vou dar uma parada nessa devocional agora e a gente volta em fevereiro. Quando eu estiver de volta aí, a gente continua fazendo esses estudos do Base da Fé Cristã, tá bom? Mas assim, o pastor vai entrar em férias, então não fiquem preocupados, o pastor não desviou do caminho de Jesus, tá? O pastor está tranquilamente pescando e passando tempo com a família, tá bom? Beleza, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então tá bom. Vocês sabem que o meu WhatsApp está sempre aberto, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês me falam, a gente conversa. Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa devocional de hoje, esse estudo sobre a santificação. E obrigado por poder ter um pouquinho de aula doutrinária, Senhor, de entender melhor até a nossa doutrina metodista livre, aquilo que nós cremos e aquilo que nós vivemos. E pedimos, Deus, que o Senhor esteja guiando as nossas vidas no caminho do Senhor. Obrigado, Deus, pela vida de cada um aqui que tem se dedicado a esse projeto de estudo da Tua Palavra. E Deus, que o Senhor nos alimente a cada dia, a buscar mais da Tua presença e da Tua graça. Nos dá um coração perseverante, que possamos perseverar na fé e na busca pela Tua vontade em nossas vidas. Oramos tudo isso agradecidos, abençoa o nosso dia, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia. A gente se vê domingo, então, lá no culto, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Tchau, tchau.